Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso devocional, tempo especial. Sempre uma alegria encontrar você aqui e poder contribuir com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento e ter um tempo de comunhão com Deus. O devocional, ele deve ser um hábito diário, né? Todos os dias você precisa do seu tempo, do seu devocional. Eu sei que às vezes a nossa vida é tão corrida, tão agitada, que tirar o tempo para o nosso devocional acaba se tornando um grande desafio, mas todos nós precisamos desse tempo em relação ao nosso particular com Deus. E não basta ir à igreja uma vez por semana, duas vezes, três vezes. É preciso ter o seu particular, o seu devocional diário. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Tem pessoas que vão à igreja e quando chegam falam: olha, eu não me senti conectado, não me senti abençoado, Deus não falou comigo. E na verdade, muitas vezes, o problema está na nossa relação com o Senhor diariamente. A gente precisa se conectar com Ele. O Espírito Santo está sempre chamando a nossa atenção. E hoje, nesse devocional, eu quero falar com você sobre expectativa. Porque a expectativa, ela gera muito sofrimento. E nós estamos querendo blindar as nossas emoções. Para blindar as nossas emoções, a gente precisa impedir que algumas coisas cheguem e cause dano no nosso emocional. E hoje você vai receber uma chave poderosíssima. Se você colocar isso aqui em prática na sua vida, eu tenho certeza que muito do impacto emocional que adoeceria você amanhã não vai adoecer. Porque quando a gente faz alguma coisa por alguém, qual que é a expectativa, Hércules? É que essa pessoa seja grato, que essa pessoa seja agradecida, que essa pessoa ela lembre de você em datas especiais, que ela esteja que ela relembre tudo isso e que ela faça parte da sua vida como alguém muito agradecido, né? A vida nem sempre ela vai ser justa, né? Como a gente gostaria que fosse. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e você de alguma forma abençoou, ajudou, estendeu a mão, colocou de pé, e quando essa pessoa achou que estava bem, deu tchau, foi embora e não olhou para trás. Quando você tem muita expectativa de que essa pessoa trate você com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que você tratou, isso adoece, isso desgasta. Então, e aí eu vou tocar até num outro assunto aqui, por que muitos pastores hoje estão extremamente adoecidos? Porque tem muita expectativa, investe, trata, acompanha, aconselha, ajuda e depois a pessoa vai embora, e muitas vão embora e não dão tchau, nem se despede, simplesmente vão embora. E aí o pessoal fica adoecido, né? Então, gente, eu não tenho esse tipo de impacto e tenho treinado a minha esposa também para não ter esse impacto nas emoções, porque quando as pessoas vão, é porque nós já cumprimos o nosso papel e o nosso propósito em relação a elas. É porque nós já fizemos aquilo que precisava ser feito. Então, quando você diminui a sua expectativa em relação ao retorno dos outros,
você se torna uma pessoa mais saudável. Você blinda as suas emoções, você se guarda, você impede de que aquele cenário, de que aquela situação promova um sofrimento. Então, assim, todas as pessoas que estão perto de mim e aquelas que eu tenho a oportunidade de servir, eu vou servir com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, com tudo que eu carrego em Deus, eu vou servir, e quem me conhece sabe disso. Mas a pessoa foi, saiu, isso e aquilo, tal, tal e tal. Gente, eu fiz tudo que eu pude e eu fiz tudo sem expectativa de retorno aqui para mim. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas isso pode mudar muito a sua vida. Tem muitos pais que geram tanta expectativa em relação aos filhos, que quando o filho casa, a filha casa, tem a sua própria vida, se sente doente, adoece. Por quê? Porque tinha uma expectativa, né? Então, para blindar as emoções e para você sair dessa saudável, honra todas as pessoas que estão perto de você. Ajuda todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Sirva todas as pessoas, mas saiba que algumas pessoas vão passar na sua vida por um tempo, só para você impactar a vida delas de alguma forma, e elas vão embora. Mas o que não pode passar desapercebido sem essas pessoas passarem, sem que você cumpra o seu propósito na vida delas. Elas vão embora, mas vão carregar aquilo que você fez, a forma como você representou Jesus na vida delas, a forma como você foi homem de Deus, mulher de Deus na vida dessa pessoa. Então, quando você consegue diminuir a expectativa, você consegue ser mais eficiente, você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais saudável em relação à vida, você vai se guardando em relação à amargura, e aí você consegue servir as pessoas que estão na sua vida hoje. Porque quando você coloca uma expectativa muito alta e você não tem esse retorno, você se bloqueia para continuar fazendo da mesma forma como você fez na vida daqueles que não voltaram. Lembra que Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram? Um voltou para agradecer. Então, o percentual de pessoas que não agradecem é muito alto. O percentual de pessoas que não voltam é muito grande. O percentual de pessoas que não vão, e muitas delas até vão repercutir lá fora o que você fez, quem você foi, mas elas não vão voltar para você e dizer e massagear o seu coração, dizendo: olha, como você foi bacana, como você foi bênção na minha vida, como foi bom ter você na minha história. Tem muita gente que não vai fazer isso. E aí, quando você coloca uma expectativa muito alta em relação àquilo que as pessoas vão fazer na sua vida, você acaba adoecendo, porque você serve agora com interesse nessa expectativa do retorno amanhã. E isso pode adoecer você, isso pode traumatizar você. Então, não permita que isso adoeça as suas emoções, porque quando você adoece as suas emoções, você deixa de servir quem está entrando na sua vida agora, quem está entrando no seu presente agora. E aí você acaba se impedindo, se bloqueando de fazer isso. Então, presta bem atenção nisso aqui. Quando você diminui a sua expectativa, você diminui o impacto emocional, você se priva emocionalmente, você se guarda emocionalmente. Então, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos colocar diante do Senhor, porque você vai servir a muitos, você vai abençoar a muitos com
baixa expectativa. Gente, quando a pessoa me dá uma caneta, eu fico feliz demais, porque eu não tenho expectativa de receber nada. A minha expectativa é de servir bem. A minha expectativa é de oferecer. Quando alguém, meu Deus do céu, prepara um salgado, um bolo, um doce, traz aqui um negócio e tal. Gente, eu fico assim, eu me sinto até constrangido porque eu não mereço mesmo. E eu carrego isso na minha vida de que eu tenho muito mais do que aquilo que eu mereço. Eu já tenho do Senhor e das pessoas que me cercam muito mais do que aquilo que eu mereço. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, se você está dando, se você está oferecendo, é porque você tem para dar. É porque você pode dar. É porque você pode oferecer. Então, coloque a sua expectativa em relação a servir, a oferecer, a ser bênção, a estender a mão. Isso é muito forte. A nossa expectativa é tão grande, e a Bíblia diz que aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa nem tomar conhecimento, né? Mas a nossa expectativa de ser reconhecida é tão grande que quando isso não parte dos outros, a gente pega e a gente divulga e fala: olha, eu dei uma cesta básica para fulano de tal, olha, eu fiz isso para fulano, olha, eu fiz isso. Não, irmão. Aqui na igreja nós temos algumas experiências e na caminhada a gente vai tendo algumas experiências e a gente vai vendo gente muito saudável. E essas pessoas saudáveis, tem dia que fala assim: pastor, vê se consegue a chave do carro do fulano de tal. Aí a gente vai lá e às vezes nem sabe para que é, consegue a chave do fulano de tal. Aí vai lá, aí os obreiros vão lá, colocam uma cesta básica, colocam um negócio, colocam verdura, fruta, faz isso, faz aquilo e tal e tal. Só pede depois para quando ele chegar em casa, dar uma olhada que tem um negócio lá no porta-mala. E aí quando a pessoa chega, o porta-mala está cheio de coisa, a pessoa foi muito abençoado, mas a pessoa que fez isso devolveu a chave e não quer que ninguém tome conhecimento. Sensacional. Quando você diminui essa expectativa, gente, você serve as pessoas como que servindo ao próprio Deus, né? Você não precisa, nossa, e tal, e tal, e tal. E aí você vai ficando cada vez mais saudável, mais agradecido a Deus por te dar a oportunidade de servir as pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu oro porque o que o Senhor nos deu foi para servir. O dom que o Senhor nos deu foi para servir. O recurso que o Senhor nos deu foi para servir. O conhecimento que o Senhor nos deu é para servir. Então, Senhor, e é muito bom quando nós servimos e quando nós ajudamos e abençoamos e a nossa expectativa é baixíssima, porque isso nos priva, isso nos guarda, meu Deus, e é melhor dar do que receber. Então, nós estamos debaixo dessa chave profética e nós decidimos que nós vamos dar, nós vamos oferecer, nós vamos entregar, nós vamos abençoar, nós vamos, meu Deus, manifestar aquilo que nós temos, mesmo que nós não tenhamos retorno em relação a isso. Nós oramos agradecidos a Ti pela oportunidade que temos de abençoar tantas pessoas através daquilo que o Senhor já tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Nós aproveitamos o dia de hoje para também ser agradecido a Ti, porque aquilo que nós recebemos do Senhor é tão grandioso, tão extraordinário, e nós às vezes falhamos em agradecer ao Senhor. Agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pela saúde, e que bom que a expectativa do Senhor em relação à nossa gratidão, ela não é, meu Deus, a ponto de paralisar e dificultar o nosso relacionamento, porque se o Senhor nos rotulasse como ingratos e se sentisse frustrado
em relação à expectativa que o Senhor tinha em relação a nós, hoje nós estaríamos bloqueados de viver tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor. Mas muito obrigado, Senhor, por continuar cuidando de nós, mesmo quando nós não manifestamos a gratidão como deveria ser. Que o Senhor continue nos instruindo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Você tem uma família vitoriosa. Deus abençoe.